Então acompanhe na sua Bíblia o texto que nos fala da palavra do nosso Deus assim. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele lhe disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamas? Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem, pois por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, e começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe seria expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-me que não me encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me cumprires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, e disse-lhe: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Que Deus abençoe essa leitura, meus irmãos, para nosso enlevo espiritual. Esse texto, meus irmãos, é de grande valia para nós compreendermos que o Senhor Deus é um Deus que se comunica. Ele não se comunica como ele se comunicava, mas ele se comunica. Porque o autor em que lemos, Hebreus capítulo 1, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, hoje ele nos falou pelo seu Filho. Se há uma palavra que o Senhor manifestou em alto e bom som, que mudou completamente todo o mundo, o nome recebe de Jesus. Ele é apresentado como verbo, ou seja, ele é a própria palavra, ele é a palavra de Deus encarnada, é a salvação, o salvador de todo aquele que nele confia. E todas as formas que Deus estava falando no passado era para apontar para Jesus. Por isso que nós somos uma igreja cristã, em que Cristo recebe todo louvor. O Pai enviou o Filho para que o mundo recebesse, e o Espírito Santo veio para que levasse as pessoas a olhar para Cristo, tão somente para Ele. Ele é o profeta, e aqui encontramos em Samuel, como em outros profetas, aqui particularmente, é Deus chamando esse jovem Samuel para que ele então assumisse a posição de profeta e pudesse como que antever, prefigurar
o grande profeta, o Senhor Jesus Cristo. E aqui observamos, meus irmãos, que ele apresenta para nós, de certa maneira, as etapas, os estágios em que esse chamado foi dado. E particularmente esses estágios em 4 aspectos. Primeiro deles, o aspecto chamado, podemos dizer, inaugural. O Senhor inaugura chamando Samuel ao ministério profético. E diz que ali o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E diz que ali não era comum, não estava vendo naquela época, que era a época dos juízes, ou seja, passou Moisés, passou Josué, passou uma série de líderes, anciãos, e depois vieram os juízes, e ele era uma espécie de um juiz. Na verdade ele foi o último a julgar. Eli estava julgando, passaria o reino dele e ele assumiria o papel de juiz, não um juiz militar, mas um profeta. E nisso, meus irmãos, nós compreendemos que ele estava servindo, e diz o texto que ali, naqueles dias, no período do juiz, o Senhor Deus não falava. E a gente pode imaginar, por que será que Deus não falava? Quando lá em Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, por que ele não estava falando? Porque infelizmente nós vimos domingo passado que o povo que temia o Senhor, e particularmente os sacerdotes, e na pessoa de Ofni e Finéias, eles não estavam fazendo da maneira que era digno, eles não estavam sendo sacerdotes fiéis que intercedia pelo povo, mas pelo contrário, eles faziam mais baixo nível do que as falhas do povo, e de tal maneira que eles não se interessavam pelo que o Senhor falava. Uma das características do período dos juízes naquele tempo não havia rei, e cada um fazia o que achava melhor. E o que eles achavam melhor é o que vem do coração. Cantamos isso: se olhares para dentro de mim, nada encontrará de bom. Porque o nosso bom é um bom humano. Nós comparamos. Quando a gente se compara uns com os outros, é péssima coisa, porque a gente está se comparando com um pecador com um pecador. Nós não temos que comparar o baixo com o baixo. Nós temos que comparar com o alto, e o padrão é Cristo Jesus. É Cristo. O autor aos Hebreus diz: olhai firmemente para Cristo. É para Ele que tem que ser o nosso olhar. A nossa mente, o apóstolo Paulo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Diz que buscai as coisas de lá, não as daqui da terra. E Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, não o do mundo. Nós não podemos nos comparar aqui. Parece que a gente é alguma coisa quando a gente se compara uns com os outros, porque estamos colocando o nível mais baixo. Mas quando a gente olha para ele, a gente vê que o nível é muito alto. É por isso que não havia palavra do Senhor. Eles também não queriam ouvir, eles não buscavam a palavra, eles não se interessavam. De várias maneiras eles manifestavam isso. Quando a nossa Bíblia está lá na estante, que bom ter um lugar para ela ficar. Mas melhor ainda é quando nós abrimos e a lemos. Ela aberta sobre uma mesa, ela não serve para espantar nada, porque Bíblia não serve para espantar nada. Ela espanta o nosso pecado quando nós lemos. Ela pode estar aberta, mas sem falar nada, porque nós não lemos. Eles não queriam ouvir, eles não queriam palavra, eles queriam viver achando que era melhor. E Deus então não falava com este povo, porque o pecado faz separação, e eles não queriam, estavam separados. Estavam longe, e por isso não havia palavra do Senhor. E diz o texto que era momento de dormir, era de noite. Eli estava dormindo e ele também foi no seu quarto e dormia ali. E ali vemos então que o Senhor chama ali: Samuel, Samuel. O propósito do texto em chamar duplamente, meus irmãos, é uma ênfase. A língua e a maneira como o judeu se comunica, ele trabalha muito a repetição das palavras. Quando Isaías diz assim: quando subi no alto, quando eu vi um trono elevado, ele viu ali manifestar, ele viu a glória do Senhor, ele viu serafins louvando, dizendo: Santo,
Santo, santo. Não era um santo era o Pai, o outro santo era o Filho, o outro era o Espírito Santo. Não é isso. É para enfatizar a majestade, a santidade, a plenitude da santidade de Deus. E de tal maneira que é assim que eles fazem. E aí ele repetia, ouvia a voz Samuel, e ele era novo, ele era muito simples, ele era muito humilde, ele não sabia ainda. De tal maneira que ele correu para ali e diz, Eli, o Senhor me chamou? Eu falei, não, meu filho, eu não te chamei. Volta a deitar. E foi, fez a segunda vez, ele ouviu, foi lá, falou, não, meu filho. Mas aí percebeu que todas as vezes ele aparecia, e não era Eli quem estava chamando, e o próprio Eli reconheceu, deve ser o Senhor. Então, meu filho, quando você ouvir lhe chamar, você vai dizer assim, fala, porque teu servo ouve. Vamos repetir essa expressão muito importante. Fala, porque o teu servo ouve. Mais bonito agora ainda. Fala, porque o teu servo ouve. A importância de ouvir. E de tal maneira, na terceira vez, ele ouve as mesmas palavras. Samuel, Samuel. E ele responde, fala, porque o teu servo ouve. Eu estou ouvindo. Ali estava o início de uma transformação muito grande, em que podemos dizer em que a vinda de Cristo, quando ele realizou o primeiro milagre lá em Caná da Galileia, transformando água em vinho, mostrando o elemento tão básico, bom e natural, mas agora algo muito mais nobre, algo de uma festa, algo de um momento de casamento, de união, de uma nova família se formando. Isso revela para a gente que ali estava sendo transformado, porque estava tendo alguém que queria ouvir, e ele levaria essa palavra para que outros também quisessem e transformar seus corações para ouvir a voz do Senhor. E não cada um seguir o que achava melhor, mas o que Deus estava falando, transformando vidas. E de tal maneira que este é o chamado de Samuel, o profeta. Ele recebe esse chamado, ele é simples, ele não sabia. E o que nós podemos compreender, aplicando desde já, para as nossas vidas, o que este jovem Samuel, este jovem ali no seu chamado, teve para nós nos nossos dias. Eu creio que a mesma palavra que Eli ensinou para ele é a palavra que nós também devemos nos posicionar a ter e falar também. Fala, porque o teu servo ouve. Desejo, anseio de ouvir e ouvir o Senhor a falar. Você se recorda de Marta e Maria, que convidaram Jesus para hospedar em sua casa? Maria se quedou, ou seja, se debruçou aos pés de Jesus para ouvir ele falar. Marta não queria ouvir, estava preocupada com muitas coisas. E quando preocupada com muitas coisas, ela viu problema onde não tinha problema. E ela criticou a irmã. Olha, eu estou fazendo tantas coisas e eu sozinha. Senhor, dá uma bronca nela. O Senhor que tem autoridade, manda ela vir aqui e me ajudar. Olha quanta coisa eu estou fazendo. E sabe quem levou a bronca? Foi Marta. Marta, está preocupada com tanta coisa. Uma só. Quem é? Era ele. Uma só. E aí então ela percebeu que era ela que estava errada. Olha, Maria escolheu a boa parte, a boa, a melhor, a parte mais importante, se preparando. Isso daqui você não vai ter, com todo respeito, Marta. Eu estou na tua casa, é um privilégio, é o dono do universo, aquele que sustenta todas as coisas e que sustenta a vida de todo mundo para não lançar no inferno ainda. Porque está nas mãos dele, porque ele vai lançar quando ele voltar. Ele vai separar um à direita e outro à esquerda. E aí vão ver que ele não é apenas um cordeiro, vão ver que ele é o rei. Ele veio como leão de Judá e ele vai rugir. E quando ele rugir, todo mundo haverá de curvar a sua cabeça e se prostrar no chão. Porque ele é dono de todas as coisas, inclusive do destino humano, de levar ao céu por sua vida e condenar porque não amaram, não quiseram ouvir a sua palavra. Como é importante nós ouvirmos. Como é importante. É importante ouvir
Tiago nos fala: meus amados irmãos, todo homem esteja o quê? Pronto para ouvir, e seja tardio e para o quê? Falar. E que dizer então de irar? Jesus, no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, lá ao final, ele conta como que uma parábola. Ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não basta ouvir e ter o conhecimento, é preciso prática. Este é o homem prudente. O próprio Senhor Jesus, quando escreve as 7 cartas lá para Apocalipse, como é que ela termina para as 7 igrejas? Como termina? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, ouvir é a coisa mais importante. Nós devemos chegar para ouvir, por isso que a palavra é guia para nós. Às vezes a nossa oração não é ouvida, porque nós não ouvimos a Deus, e a nossa oração vai carregada de tantas coisas indevidas, e o próprio Tiago nos diz o que? Pedis e não? Por que pedis? Mal. Precisa ter o guia, a palavra, e a palavra fala, e é palavra de Deus, nós precisamos ouvir. Nós somos humildes e precisamos nos colocar nessa posição de ouvintes. Jó, ele dizia assim: antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Ele precisava de ouvir com maior atenção, porque ele dizia, ele sabia muita coisa, mas ele queria falar com Deus no sentido de mostrar que Deus estava errado, ele estava totalmente certo. Mas como é que pode ser uma coisa dessa? Se nós nascemos pecadores e queremos igualar-nos igual a Deus, não é possível. Ele precisava ouvir, e quando Deus falou lá nos últimos capítulos de Jó, 31, 32, e foi falando e falando e falando com ele, e ele ouviu tudo aquilo, ele foi se curvando, certamente ele foi se curvando. Ele falou: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu falei coisas grandes demais, falei coisas que não devia, Senhor, eu me abomino no pó e nas cinzas, Senhor. Aí ele falou coisa boa, aí ele falou a coisa certa, Deus perdoa ele e restabeleceu a vida dele. Porque nós temos que aprender a nos colocar numa posição de humildade, de ouvir mais do que falar. Ouvir é mais importante do que falar. Às vezes nós podemos, de certa maneira, denominando ou apelidando de síndrome de Amã. Sabe qual é a síndrome de Amã? É que a gente é rápido demais para falar. E a gente vai e faz as coisas. O que ele fez? Uma forca bem alta, para que Mordecai fosse o quê? Enforcado nela. Aquilo que ele falou que era para fazer, na verdade foi aquilo pela qual ele mesmo se condenou, e ele foi enforcado exatamente na mesma forca. Síndrome de Amã. Fala mais do que ouve. E de tal maneira que era importante ele ouvir mais e transformar. E aqui está esse jovem Samuel, não sabia, era humilde. E nós precisamos aprender a sermos humildes e ouvir do Senhor, e ouvir e meditar, para nós mesmos nos transformar. Quando Deus quer transformar, Ele fala e nós ouvimos. Por exemplo, às vezes alguém está com seu smartphone, está ouvindo uma mensagem excelente. E aí, vamos dizer, ao terminar, mais para o final, às vezes a pessoa vem uma lamentação, vem dizendo: que pena, se fulano ouvisse essa mensagem. Não que não é bom que os outros ouçam a mensagem, mas se nós ouvirmos a mensagem, porque Deus quis falar conosco e nos deu ocasião e nos chamou para ouvir. Mas às vezes a gente ouve e acha que a mensagem é boa para quem? Para os outros. Se Deus quer falar com os outros, Ele vai fazer essa pessoa ouvir. E como fomos nós que ouvimos, Ele quer falar conosco, porque quando Ele fala, Ele quer falar para mudar,
para mudar a nossa realidade. Ele estava falando com Samuel para mudar a vida dele. Ele era um jovem, mas ele seria um profeta. E ele foi confirmado desde cedo como profeta do Senhor. Por isso o Senhor falou com ele na humildade dele, na simplicidade dele. E Deus chamou como profeta, porque Deus queria falar com ele. Ele chamou pelo nome de Samuel. E ele queria transformar aquele jovem. Ele seria um instrumento útil nas mãos de Deus. Então, como é que é a mesma expressão que ele disse? Me ajudem. Fala, porque o teu servo ouve. É isso que é importante. Mas o texto prossegue e vai mostrar um outro estágio, meus irmãos. Não é apenas o estágio inaugural do chamado profético, é também o estágio revelacional, em que Deus vai revelar para ele a mensagem que ele quer que Samuel transmita. E era para transmitir, era uma palavra dura, difícil, condenatória para Eli, o sacerdote. Era o mestre dele, ele estava servindo a Deus perante ele. Era Eli que estava ensinando e cuidando, eles estavam ali sempre juntos. E Eli já era um homem de bastante idade, muito experiente, de muita idade também. E diz-nos o texto que o Senhor fala com ele de uma mensagem que era difícil. Era uma mensagem que o Senhor já tinha falado. Era uma mensagem que ele já tinha falado para Eli. E era uma mensagem, a mesma mensagem, falando que Eli, a tradição sacerdotal que vinha dele, o Senhor interromperia, porque eles estavam agindo com infidelidade. Os sacerdotes estavam tendo relações fora do casamento com as jovens que estavam ali, imitando os cultos, a prostituição cultual dos outros povos. Ou seja, em vez de cultuar Deus, estava fazendo um culto que não era para Deus, porque ele não ensina, não prescreve isso de forma alguma. Eles pegavam e comiam, tinha a parte que era para oferecer a Deus, o assado, o cozido, a gordura queimada a Deus, eles pegavam para ele e não se importavam, que tinha parte dele, tinha parte que o Senhor separava para a glória dele, e eles pegavam. Então eles não estavam nem um pouco preocupados com a glória do Senhor, mas tão somente consigo. E eles perpetuaram nisso, e Eli permitiu, e então ele diz: olha, eu vou acabar, e eu já tenho mencionado isso. Olha, vai haver um espanto, os ouvidos vão ficar assim, espantados, muito espantados. E foi exatamente isso que aconteceu no capítulo 4, quando fala que vieram os filisteus ali e tomaram a arca, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo, e agora não estava mais ali, Deus não estava mais dirigindo eles de certa maneira. Quando vem anunciar essa notícia que haviam tomado, e pior, os 2 filhos no mesmo instante foram mortos, ele cai, estava numa cadeira, cai, já estava bem gordo, ele vai, quebra o pescoço e morre. Diz-nos a Bíblia, relatando detalhes, era isso que o Senhor tinha dito. Uma mensagem tão dura, não? Uma mensagem tão difícil para alguém que está iniciando, principalmente. Senhor, será que não tem nenhum profeta ou outro para que essa pessoa tem mais experiência do que eu, tem mais jeito, já tem mais tempo para falar, tem mais habilidade? Como que eu vou falar uma coisa dessas? Como que eu vou dizer? Eu não imagino, Senhor. Mas ele recebe aquela palavra, e vemos, meus irmãos, esse segundo estágio, o estágio que o Senhor Deus revela a mensagem, bem dura, bem difícil. E aí, o terceiro estágio, não apenas agora o revelacional, em que Deus revela a mensagem para Samuel transmitir, mas agora vemos exatamente o estágio transmissional, que ele ia transmitir a visão que ele teve. O verso de número 15 nos fala disso. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Ele temia: como é que eu vou falar? Misericórdia, eu vou falar, se fosse para falar alguma coisa, se fosse para falar de alguma promoção, de alguma vitória, isso daí eu saía correndo e falava agora. Mas falar uma coisa que vai acabar com a família dele, os filhos vão morrer, mas como é que eu vou falar uma coisa dessa? Ele teve receio, ele teve temores. Nós encontramos isso na palavra de Deus.
Encontramos talvez aí em próprio Davi, que era bem mais de idade do que Samuel, ainda que era jovem, mas bem mais de idade do que Samuel, e ele teve 2 ocasiões para matar o rei Saul, o primeiro rei, porque sem motivo algum Saul perseguia e queria matá-lo, extingui-lo mesmo, e ele teve condições, e ele se refriou, porque ele tinha respeito para com o rei, ele teve essa consideração, ele temia, ele receava, e aqui encontramos também Samuel receando transmitir. E como Deus é tão grandioso, Deus é tão maravilhoso, Deus preparou todos aqueles momentos e circunstâncias e dirigiu para que de fato ele cumprisse e ele transmitisse. Era a fase, era um estágio importante. Se é profeta, Deus chama, se é profeta, Deus revela o que é para falar, e se Deus chamou e falou, é para transmitir. Por isso Jesus disse o quê? Ide pregar o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para pregar, é para abrir a boca. O Salmo 95, Salmo 96 nos fala isso: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Estava mencionando essa semana com respeito ao reverendo Cláudio, que ele saiu daqui, ele está lá na Nova Zelândia, e os planos dele não é apenas Nova Zelândia. Em novembro ele se programou, ele ia agora, mais recente, numa viagem breve, ele achou melhor esperar para novembro e ir para o Nepal, um país pequenino entre China e Índia, e um país de forte perseguição. E um dos 3 pilares da obra que ele está fazendo, além da revitalização da igreja da Nova Zelândia, a plantação de novas igrejas, também discipulado. E ele está discipulando, preparando líderes lá do Nepal. E ele está se programando para ir lá, em meio à perseguição. Ou seja, é para anunciar mesmo a palavra do Senhor. Quem está fazendo missões das missões, já sai por aqui, não, mas eu quero daqui e dá para lá, anunciar, desejo de falar, ímpeto e vontade de pregar, porque Deus encheu a boca de uma mensagem, e ela é uma mensagem assim, meus irmãos, muito alegre, mas ela começa triste. Qual? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, está em Cristo. Tem a notícia boa, mas tem que se arrepender, reconhecer que nós estamos totalmente perdidos sem Cristo. Mas aqui torna-se um pouco mais difícil, porque não tem uma mensagem de esperança, é uma mensagem condenatória mesmo. E Deus preparou de tal maneira que Deus conduziu o coração de Eli para insistir fortemente para ele dizer o que Deus lhe havia transmitido. Revela, era visão. Por exemplo, as visões que João, o apóstolo, teve e que registrou o livro de Apocalipse, foram visões que ele teve, em que Deus fez com que o espírito dele, como que saindo, e ele em espiritualmente, ele teve todas aquelas visões, como que transportando para aqueles lugares aonde revelava, e diz que ele viu o trono, ele viu Deus, ele viu anjos, ele viu o livro escrito por dentro e por fora, e ninguém podia abrir, e ele até chorou por causa disso, e veio que um anjo disse para ele: não chores, eis que o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o livro. E então ele se consolou. Cristo Jesus é aquele que nos dá esperança, uma palavra de esperança, porque se não tivesse a palavra de esperança, era um livro escrito, mas que não seria transmitido, e o Cordeiro transmitiria: eu morri para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que ele chorou, e ele foi uma visão em espírito. Aqui não, foi uma visão. Diz-nos o texto que chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. E no verso anterior, ele abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Ele não foi transportado, porque enquanto João, o apóstolo, teve visões de coisas do futuro, até a volta de Cristo, coisas que envolvem milhões e milhões, muita gente, muito tempo, ele seria num tempo muito curto que aconteceria ali.
e seria específico para a casa de Eli. E então ele teve aquela visão, e aí ele insiste, ele até usa de um artifício, de uma pressão, Eli, dizendo o seguinte: olha, se você não contar, Deus que é poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser, hein? Se você não contar tudo para mim, e não é para encobrir, ou seja, não fique com vergonha, não fique com receio de falar, ainda por mais difícil, não queira usar palavras talvez tão mais brandas, se ela foi uma palavra mais firme, mais incisiva e objetiva. Fale tudo. E aí ele então conta, ele toma coragem, ele toma ânimo, e ele entende que o Senhor Deus está dirigindo todas as coisas, e então agora ele fala, ele diz, ele conta tudo. E aí observa que ele era um profeta de Deus, e quando ele ouve, a primeira palavra que ele diz é o Senhor. Porque o profeta, conforme mencionado em Deuteronômio capítulo 13, é assim: se ele fala no nome do Senhor, aquela palavra tem que se cumprir. Se não cumprir, não foi o Senhor. Foi isso que aconteceu até com Moisés, que também era um profeta. Com Abirão lá, ele falou: olha, então vamos ver, o Senhor vai mostrar quem que está dirigindo e quem não está. Quem fizer um milagre nunca visto, é inaudito, sem nunca ter visto, alguma coisa muito diferente, então este é o servo do Senhor. E o que aconteceu? Abriu a terra, e aqueles homens foram o quê? Tragados por isso, e todo o povo ficou assustado. Então confirmava que Moisés estava sendo dirigido pelo Senhor. E ele reconheceu que era o Senhor, porque até um profeta antes já tinha falado isso, Deus já tinha mencionado, nós vimos isso domingo passado no capítulo 2. E agora ele ouve as mesmas palavras, e ele não sabia, Samuel não sabia disso, ele não tinha revelado, ele não revelou nada disso, Deus falou com ele através do profeta e ficou isso. Mas agora vem o jovem, conta a mesma história, e ele reconhece, é o Senhor. Ou seja, Samuel estava sendo confirmado como profeta, recebendo a mensagem, transmitindo a mensagem, e aquilo aconteceria. E isso, meus irmãos, é uma coisa que nós temos que pensar, porque a mensagem que Samuel trouxe, que Deus revelou, era uma mensagem cujo destinatário era Eli, mas era para ele também, é para todos nós. O portador da mensagem não apenas leva a mensagem para o auditório, para as pessoas, essa mensagem em primeiro lugar é para ele mesmo, para a pessoa, é a mensagem para a pessoa. Ele estava vendo que Eli não repreendeu, deixou os filhos e disse que eles foram execráveis, reconheceu e não os repreendeu. Era para ser muito mais firme, e foi levando e foi piorando a situação e nada fez. Então isso certamente serviu para ele de aprendizado já na sua juventude, que o Senhor leva a sério as coisas, que o Senhor deseja que nós aprendamos com os erros dos outros. Ele permite isso para a gente não cair em tentação. E o apóstolo Paulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz que aquelas coisas erradas lá do Egito, do bezerro de ouro, diz que essas coisas servem de exemplo, são de advertência para nós. Ou seja, aquela mensagem que foi para ele de condenação serve também de ensino. Aprendemos com os erros dos outros. Ele aprendeu que ele deveria estar pronto para fazer as coisas, não deveria demorar, e Deus foi tão gracioso com ele, que ele, sem jeito para falar, Deus fez com que ele insistisse de uma maneira que ele acabou falando, ele cumpriu, ele obedeceu. Ele até poderia resistir, poderia falar outras coisas, mas ele não fez. Ele obedeceu o Senhor Deus e obedeceu Eli. E isso então, meus irmãos, revela para nós a importância que nós temos de ouvir e ser transformado, porque a parte dura era que ele ouviu e não se arrependeu. A palavra sempre serve para quebrantar, a ideia é essa: o sol, como fosse a palavra de Deus, se bate no barro
o barro bem molhado, bem ali mole. Se o sol bate no barro, com o tempo esse barro vai endurecer. O mesmo sol que a palavra de Deus bate agora sobre a manteiga. O que vai acontecer com a manteiga? Ela vai derreter. O mesmo sol pode ou endurecer o nosso coração ou amolecer. A palavra não volta vazia, ela cumpre o que propõe, ou trazer salvação, ou ser uma palavra de salvação que foi rejeitada e agora ela tornou-se de juízo, de condenação. E ele recebeu, ele falou, é o Senhor, então que ele faça. Ou seja, eu vou continuar. Ele não tomou nenhuma medida de arrependimento. E isso, meus irmãos, mostra que ele não estava aqui simplesmente querendo ouvir, ele estava querendo ouvir o seu próprio coração. E isso foi muito difícil, e isso de fato aconteceria, porque Deus estava planejando. Deus deixou as pessoas na dureza do coração. Se a gente tem que pedir perdão para alguém, a gente pede. Se a gente tem uma coisa que a gente precisa acertar, acerte. Por quê? Não deve deixar o sol sobre a vossa ira. Tem que haver arrependimento. O Senhor transmite a palavra para que nosso coração venha amolecer. O Senhor, Ele ama as pessoas humildes, as pessoas de coração quebrantado. Diz Salmo 51, diz: sacrifícios agradáveis são coração quebrantado, coração compungido. Isso o Senhor se agrada. Isaías diz que o Senhor habita no mais alto e sublime trono, mas também habita com o humilde, com o simples, para o vivificar, o animar. Ele deseja que a gente quebrante, Ele quer que a gente busque a Ele. Busque para transformar a nossa vida, transformar as situações. Ele quer isso. Precisa disso. E quando nós não ouvimos, é como Eli, que fica com o coração endurecido. Mas por fim, nós vemos o último estágio do seu chamado, em que o texto nos apresenta não apenas a fase inaugural, chamando ele, a fase revelacional, quando Deus transmite a mensagem que Ele quer que pregue, a fase transmissional, em que Ele transmite a mensagem que recebeu, mas por último, o aspecto verificacional do seu chamado profético. Os 3 últimos versos, 19, 20 e 21, fala assim: que crescia o Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair. Nenhuma, foi falando, ele crescia, dando a ideia de tempo, com respeito ao tempo, ou seja, em termos de tempo, ele foi desenvolvendo, foi crescendo e foi confirmando, ele foi sendo reconhecido como profeta, porque a sua palavra era anunciada, Deus falava, ele anunciava e aquilo se cumpria. O tempo foi, a fama dele era de profeta, enquanto a fama de Ofni e Finéias eram de filhos de Belial, porque eles continuavam fazendo as coisas que não deviam. Então eles mesmos fizeram a fama deles, que eram filhos de Belial, enquanto que Samuel era quem? Profeta. O tempo foi falando isso, ele foi crescendo, desenvolvendo. Também no aspecto geográfico, diz o verso 20, que desde Dan até Berseba, todo mundo conhecia e confirmava que ele era profeta do Senhor. Ele era um profeta do Senhor. Meus irmãos, os juízes, eles eram de tribos, da tribo de Efraim, de Benjamim e assim por diante. Ele não estava necessariamente representando uma tribo, ele estava unificando todas as tribos. Ele já estava dando bases, fundamentos para o reinado. O rei ia reinar sobre todo o reino, não sobre uma tribo ou outra, né? Tribo de Manassés, de Dan, Simeão, Judá, não. Ia unificar, e ele já começou isso, e mostra que desde Dan até Berseba, uma porção muito maior do que uma tribo, e já estava trazendo pessoas, e as pessoas já estavam ouvindo o que ele estava falando. O povo precisava ouvir das palavras condenatórias e também palavras de salvação.
ouvir e ser quebrantado, e agora eles estavam ouvindo e estavam reconhecendo que o Senhor estava retornando a falar. Ali começou uma transformação profunda, não apenas em tempo geográfico, mas também em permanência. Diz o último verso: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava a Eli. O Senhor continuou falando com ele e ele transmitindo a palavra, e isso foi confirmando cada vez mais o seu ministério profético. O que nós também podemos aprender, meus irmãos, não apenas essa questão que vimos, ouvir é importante, mas também uma lição de humildade. Meus irmãos, é importante nós entendermos que todos nós somos humildes e nós precisamos encarnar esse aspecto da humildade. A Bíblia enfatiza: bem-aventurados os humildes de espírito. Jesus mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Todos nós, indiferente da idade, todos nós precisamos ser humildes. E veja como que Deus chamou Samuel, bem novo, na sua simplicidade. E chamando ele, chamou um jovem, ao invés de chamar Eli, de chamar alguém, fez questão de chamar alguém bem novo, alguém que Eli estava treinando, era uma diferença de idade muito grande, ele estava treinando. E Deus chamou este jovem para ensinar uma lição de humildade para Eli. Eli precisava ser humilde, ele não estava. A pessoa humilde, a pessoa que não é humilde, ela não ouve, ela não quer que se quebrantar, ela não se arrepende. Mas quando a pessoa não se arrepende, o Senhor a quebra. E foi o que aconteceu com ele. O Senhor Deus usa um jovem bem novo, porque Deus escolheu as coisas humildes deste mundo para humilhar as que se acham que são, não é isso? Ele escolheu Samuel, o aprendiz, para ser o porta-voz, e ele deveria aprender com o mais novo. Nós podemos e devemos aprender com os mais novos. Nós não devemos ver a idade como a idade, nós temos que ver o chamado de Deus, o chamado que vem do alto e trabalha internamente e é confirmado pela comunidade, como foi no caso de Samuel. E que ele falando, não era um jovem falando, era mais que um jovem falando, era o profeta do Senhor. E era Deus falando ali, então eles deveriam ouvir aquilo, não olhando para simplesmente uma pessoa, um jovem, eles deveriam olhar para o Senhor e falar: é o Senhor que está falando, é o Senhor que está dizendo, e essas palavras vêm para transformar o nosso coração. Nós estamos aí em vias, já entrando em maio, e com a graça de Deus vamos ter a nossa eleição. E sempre é assim, porque a igreja é um ajuntamento, é uma comunidade de múltiplas pessoas, não apenas de homens e mulheres, mas também de pessoas de mais idade, menos idade, mais dons para isso, mais dons para aquilo, com coisas diferentes, multiplicidade, a diversidade na unidade. E em muitos aspectos, mas imagine numa eleição em que alguém é eleito, um presbítero eleito, um diácono eleito, em que você ou outras pessoas têm muito mais idade. Será que nós vamos olhar para essas pessoas que foram eleitas, que são mais novas do que nós, simplesmente como pessoas com essa idade? Ou vamos ouvir, porque elas estão transmitindo a palavra do Senhor? E isso é humildade, é das duas partes. É a pessoa humilde que recebe e vai crescendo e vai tendo às vezes dificuldades, às vezes de falar com quem tem que estar acima, porque tem que ouvir mais do que falar, mas também ao mesmo respeito que tem mais experiência
de ouvir quem tem menos idade, reconhecer que quem tem menos idade também é boca do Senhor. Todo mundo tem que ser humilde, todo mundo tem que aprender a ouvir, porque o texto nos fala o que, meus irmãos? Fala, porque o teu servo ouve. Vamos de novo? Fala, porque o teu servo ouve. Ouvir é maravilhoso, e quando a gente se dispõe a ouvir a palavra do Senhor, quando eu quero ouvir aqueles que vão transmitir as coisas do Senhor, o nosso coração pode ser aquecido, transformado, trabalhado, moldado como num vaso que é quebrado e refeito de novo. E é isso que o Senhor Deus quer. É por isso que veio o Senhor Jesus. Aqui está Samuel no seu ministério profético, que aponta para o ministério profético de Cristo Jesus. Ele que começou cedo, que foi consagrado no ventre materno. Assim foi o Senhor Jesus. Quando foi o anjo falar com Maria, ele falou: olha, o ente santo que há de nascer de ti, Maria. Ele já era consagrado desde o ventre. De alguma maneira também Samuel fala-nos disso, que ele crescia em estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens, e foi exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Isso daqui aconteceu preparando para o reinado, mas agora, olhando bem mais amplamente, estava também preparando as bases para receber o Senhor Jesus. E ele já veio. E ele já veio, e ele é Senhor, e ele já instalou o seu reino, e ele ensinou a mim e a você a orar: venha o teu reino. É orar a Deus, é investir com missões, é dar o dízimo, é dar ofertas, é envolver e dar tudo para a glória do Senhor. É talvez, se Deus chamar para sair, como o reverendo Cláudio, é sair, e não querer estar apenas na Nova Zelândia, é também ir talvez para o Nepal, eu não sei, talvez outras pessoas Deus queira levantar do nosso meio. Você já pensou nisso? Porque Deus é digno de ser adorado de todas as nações, e nós precisamos ouvir quando Ele fala conosco. E quando a gente ouve, de fato, Ele transforma, e quando a gente transforma, a gente se torna, sabe o quê? Um vaso nas mãos, um vaso útil nas mãos do Senhor.